Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Aurélio do Rosário e como vocês já viram pelo título do vídeo, estamos aqui para reagir à história do Brasil, uma recomendação de alguns inscritos aqui no canal. E se você já gostou do tema do vídeo, deixe like, se inscreva. Aqui embaixo também estarão minhas redes sociais, principalmente Instagram e Twitter. Vão lá, me sigam. Deixe sugestões de vídeos, like lá, é mais fácil vocês trocarem ideia comigo. Lembrando que o vídeo está no canal DGP Mundo, intitulado, o título do vídeo nesse caso, a história do Brasil. Deixa like, se inscrevam como eu já havia dito e vamos prosseguir aqui em 1, 2, 3. A história do Brasil. A história do Brasil começa há muito tempo atrás, quando os primeiros humanos chegaram ao continente americano, por aqui ou por aqui, e acabaram se dividindo em vários grupos. Antes da chegada dos portugueses, o território do Brasil era habitado por diferentes tribos indígenas. Então, em 1500, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil e chama o local de Ilha de Veracruz. Porém, depois de algum tempo, passa a chamar o local de Terra de Santa Cruz. No entanto, algumas pessoas podem dizer que ele não foi o primeiro. Pedro Álvares Cabral e sua tripulação chegaram onde hoje é a cidade de Porto Seguro e já notaram os habitantes do local, que eles chamaram de índios, e já foram catequizando, fazendo os índios já estavam lá? Neste tempo, a única coisa que os portugueses levavam do Brasil era o famoso pau-brasil, que era muito apreciado na Europa. Apesar de ter descoberto o Brasil em 1500, os portugueses começaram a colonizar, ou seja, viver e se mudar para o Brasil somente em 1530. Alguns anos antes, Portugal e Espanha queriam dividir algumas terras. Tipo um pequeno território dos países? Não. O mundo inteiro. Então fizeram um tratado. Na América, isso foi crucial para as fronteiras atuais. O Brasil acabou sendo dividido nas capitanias hereditárias, mas isso não funcionou muito bem, então veio o Estado do Brasil e posteriormente também o Estado do Maranhão. Nesta época perceberam que o Brasil era muito bom para a plantação da cana-de-açúcar. Porém, alguém precisava trabalhar nas plantações. Até hoje o Brasil é o maior então começa a vir os primeiros africanos açúcar para serem escravos e trabalharem nos campos de açúcar. Aqui logo onde os escravos iam para lá para o Brasil, isso envolve todo aquele comércio triangular entre a África, Europa e a América, onde os escravos saíam daqui da África, passavam para lá, para a América, para trabalhar nas plantações dos europeus. Depois esse produto era passado para a Europa. Europa, nesse caso, transformava em produtos já acabados, por exemplo, cana-de-açúcar, poderia ser transformado em açúcar e depois, em muitos casos, serem vendidos mais para os próprios africanos. Aquele todo o comércio triangular, acho que vocês sabem, escravos saíam da África, trabalhavam na América, por obrigação também, trabalhavam na América e da América os portugueses levavam aqueles produtos porque as plantações que os escravos trabalhavam eram dos portugueses. Os portugueses mandavam de novo para a Europa e lá, e também muitos já sabem, né, que Portugal está na Europa. Quem não sabe isso também, mas já é normal, agora já sabe. Portugal levava aqueles produtos para a Europa e depois a Europa produzia, transformava em produtos já acabados e vendia. E foi também nesse tempo, eu também já, aqui não sei se o vídeo ainda vai tratar, que para Portugal chegar a ter essa ideia de colonizar o Brasil, primeiro foi para fazer esse negócio de pau-brasil, e lá já tinham os índios, como aí no vídeo também disseram. Aqueles índios passaram, os dois fizeram esse negócio, só que com o tempo Portugal chegou de monopolizar, bem dizer, daí os índios não gostaram daquilo, não estavam de acordo com o domínio português lá. Foi onde os índios parece que tentaram já começar a querer dominar, e Portugal, vendo aquilo, abriu olhos e foi logo quando Portugal já decidiu mesmo que estamos a ir lá para colonizar, para viver de forma efetiva. Foi aí onde disseram aqui que Portugal começou a colonizar 30 anos depois. Aí já foi onde decidiram mesmo que vamos lá para viver e fazer aquela ocupação de forma efetiva. Vamos continuar aqui. Durante o século XVI, os franceses tentaram pegar o Rio. Aconteceu algumas revoltas dos índios contra os portugueses e alguns desentendimentos entre Portugal e Espanha. Em 1580, Portugal e Espanha acabam formando a União Ibérica.
pois o rei de Portugal havia morrido e o mais próximo da linha de sucessão era o rei da Espanha, e isso foi até 1640. Isso meio que anulava o Tratado de Tordesilhas. Então os portugueses começaram a se expandir para o oeste. E quem participou dessa expansão? Os bandeirantes, que foram fazer uma expedição em busca de minérios e escravos. Os holandeses invadiram o Nordeste e ficaram lá por um tempo. Depois foram expulsos pelos portugueses, que já haviam se separado da Espanha. E isso gera a crise do açúcar, já que os holandeses pegaram o conhecimento e o aplicou em outro lugar. Porém, no final do século XVII, acabam sendo descobertos ouro na região de Minas Gerais. E começa assim o ciclo do ouro. Durante o século XVII, os franceses tentaram invadir São Luís, no Maranhão, mais revoltas dos índios e de outras pessoas da população, e vários outros acontecimentos. Com a descoberta de ouro em Minas Gerais, a região começou a atrair pessoas de todas as partes, e logo se tornou a capitania mais populosa. Minas Gerais tinha muito ouro, e a coroa portuguesa queria seus 20%, ou então era a derrama. E isso deixou muitos mineiros revoltados. Acontece sim a Inconfidência Mineira. Portugal não gostou nada dessas pessoas conspirando contra ele e declara lesa majestade, ou traição do rei. O único condenado à morte foi um cara chamado Tiradentes. O século XVIII foi muito agitado no Brasil. Várias revoltas, conspirações, desentendimentos. O Tiradentes era de lá do Brasil? Sabe? De sempre. O século XIX. O comecinho do século no Brasil foi marcado por mais conspiração e a invasão da Guiana Francesa. Porém, na Europa as coisas estavam interessantes. Em uma tentativa de enfraquecer a Inglaterra, Napoleão Bonaparte declara bloqueio continental em toda a Europa. Ninguém deveria fazer negócios com os britânicos. Portugal, no entanto, como tinha uma boa relação com o Reino Unido, fala: e se eu não quiser? Então Napoleão invade Portugal. Com isso, a família real portuguesa se move para o Brasil. Mas não só eles. Vieram cerca de 15 mil pessoas de Portugal para o Brasil nesta época. Com isso, o príncipe assinou um decreto que liberava o porto brasileiro para fazer negócio com outros países. Assim, ele poderia continuar ajudando os britânicos. Além das pessoas, várias outras coisas valiosas vieram para o Brasil, como um acervo de livros da Biblioteca de Lisboa e várias outras coisas de valor. A vinda da família real mudou o rosto do país, principalmente do Rio de Janeiro. Várias lojas, teatros e joalherias e várias outras coisas foram abertas ali. Para quem não sabia, Moçambique também foi colonizado por Portugal. E várias outras coisas foram criadas, como a Academia da Marinha, Academia Militar, Laboratório de Química, etc. Com a derrota de Napoleão veio o Congresso de Viena, feito para restaurar a ordem na Europa. Porém, Portugal estava em uma situação irregular. Seus comandantes não estavam em Lisboa. Dom João VI e seus súditos não estavam querendo voltar para Portugal tão cedo, já que haviam se instalado e investido muito aqui no Brasil. Então, para resolver a situação, ele eleva o Brasil para reino. No caso, o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Porém, isso não deixou os portugueses muito satisfeitos. Enquanto isso, o Brasil anexa a Cisplatina e acontece a Revolução Pernambucana, onde Pernambuco pretendia se tornar uma república. Porém, Dom João VI deu um jeito neles. Acontece a Revolução Liberal na Bahia boa iniciativa e no Pará, aí dos e a Bahia pernambucanos. também tenta ser independente. Os portugueses não estavam nada satisfeitos com seus líderes aqui no Brasil e exigem a volta do rei para Portugal. Eles também queriam que o Brasil voltasse a ser uma colônia de Portugal. Porém, os brasileiros não gostaram nada disso. Então, para evitar um conflito, o rei volta para Portugal e deixa seu filho, o príncipe Pedro de Alcântara, aqui no Brasil. Porém, mais tarde, os portugueses exigem a volta de Pedro também. Então acontece o Dia do Fico, onde Pedro de Alcântara falou que iria ficar aqui no Brasil. Mais tarde, quando Pedro estava resolvendo alguns problemas na província de São Paulo, ele é avisado que estavam querendo tirar a autonomia brasileira. Então ali mesmo ele grita independência ou morte, às margens do rio Ipiranga. Meses depois, o Brasil seria oficialmente independente. Apesar de dizermos que a independência do Brasil foi pacífica, houve sim uma guerra da independência em várias das províncias do país e nos mares, até que Portugal reconheceu. Sim, Moçambique também é mais ou menos a mesma coisa. Moçambique alcançou a independência de uma forma pacífica, porém por via de guerra. Acho que isso criou um conflito, mas é o seguinte. Primeiro, Moçambique se revoltou contra o domínio colonial português. Daí onde Portugal, depois, quando notaram que muitos deles estavam sendo mortos cá, em Moçambique no caso, eles decidiram assinar por via pacífica
a entrega do território moçambicano aos moçambicanos e a retirada deles, ou a saída deles nesse caso. E daí é isso mesmo, primeiro foi preciso guerra, para depois nos últimos dias assinou-se de forma pacífica. Era mais ou menos isso que eu estava a tentar dizer. Independência do Brasil, na condição de pagarmos uma indenização a eles. Então, Dom Pedro I nomeia José Bonifácio, também conhecido como o Patriarca da Independência, como ministro do Reino e dos Negócios Estrangeiros, e convoca uma assembleia para criar a primeira Constituição do Brasil. Nela havia o quarto poder. Muitos acusavam Dom Pedro de ser um governo autoritário por causa desse quarto poder, já que ele era mais forte que os outros três. E isso, em parte, gerou a Confederação do Equador, um movimento separatista na região do Nordeste. O movimento falha, porém a um custo muito alto na popularidade do imperador. Mais tarde acontece a Guerra da Cisplatina, onde no fim ela acaba ficando independente e vira o Uruguai. Para manter o Império unido, Dom Pedro faz uma viagem pelas províncias. O primeiro reinado do Brasil foi muito turbulento. Muitos não concordavam com as decisões de Pedro I, ele ainda piorou a situação com algumas decisões impopulares, aconteceram revoltas e muito mais. Além disso, as coisas não estavam muito boas em Portugal. Então Pedro I acaba abdicando ao trono e volta para Portugal, deixando seu filho Dom Pedro II, de apenas 5 anos, como imperador do Brasil. Mas obviamente Pedro II não poderia governar ainda. Então, e muitos nessa época, concordaram. o Brasil era governado por várias regências. Muitos queriam que o Pedro II continuasse Dom Pedro. Além da Guerra dos Farrapos, que acabou gerando a República Rio-Grandense e a República Juliana. Essa última não durou muito, já a Rio-Grandense só voltou a ser parte do Brasil quase 10 anos depois, em 1845. Em 1840, Dom Pedro se torna o imperador do Brasil. Neste período, o café já era o principal produto produzido no Brasil. Sua economia se estabilizou e cresceu bastante. Durante esse período foram criadas também grandes linhas ferroviárias e, como é de costume, aconteceu várias coisas. Porém, a mais marcante delas foi a Guerra do Paraguai, que foi o maior conflito armado da América do Sul. E depois de mais de 5 anos de guerra, o Brasil e seus aliados acabam ganhando. Porém, essa guerra deixou o Brasil em uma situação não muito boa. O exército se sentia desprezado pelo Império. Além disso, perto do fim do Império, foi assinado a Lei Áurea, lei essa que liberava os escravos. Porém, muitos donos de escravos não ficaram muito felizes com isso. Eles queriam ser indenizados pelo governo e ficaram contra o Império também. Com o fim da escravidão, começou também um período de grande imigração para o Brasil, já que o Brasil precisava de trabalhadores. Em 1889 acontece o golpe de Estado que deu fim ao Império e início à República do Brasil, ato também conhecido como Proclamação da República. Essa muitos foi nossa não primeira gostam bandeira disso. republicana, bem original por sinal. Porém, ela foi usada por apenas 4 dias, até ser substituída pela versão que conhecemos. O período republicano é dividido em basicamente 5. República Velha. Os primeiros anos da República foram bem instáveis. O Brasil passou de Império do Brasil para Estados Unidos do Brasil, e sem muito apoio popular, houve alguns conflitos. Os primeiros anos foram de um governo militar até virar uma democracia. Acontece a Revolução Acreana, onde o Acre declara a independência da Bolívia e se junta ao Brasil, além de outros conflitos. O Brasil também fez uma pequena participação na Primeira Guerra Mundial. A época entre 1889 e 1930 foi conhecido como política do café com leite. Os presidentes eleitos ficavam mudando entre paulistas e mineiros. Até que nas eleições de 30 acabou sendo Getúlio Vargas versus Júlio Prestes. E quem ganhou? Ah, essa eu sei, foi o Getúlio Vargas, claro. Não, na verdade foi o Júlio Prestes. Porém, na Revolução de 30, acabaram tirando o presidente Washington do poder e mais um golpe de Estado, Júlio Prestes nem chegou ao poder. E quem foi colocado para ser o presidente foi Getúlio Vargas, dando assim fim na República Velha e início à Era Vargas, que duraria 15 anos. Lembrando que apesar de ter ficado no poder por 15 anos, ele só é considerado um ditador a partir de 1937. Odeio ditadores, várias mano. coisas na Era Vargas. Ele criou vários direitos trabalhistas durante esta época, muitos deles ainda estão em vigor até hoje. Queimou o café, fez alguns tratados com os Estados Unidos para ajudar na indústria brasileira, e foi no governo dele que o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, mandando cerca de 25 mil homens para lutar na Itália.
Até que em 45 ele foi forçado a renunciar e começa assim a República Nova, ou República de 46, com uma nova Constituição. Algum tempo depois, Getúlio Vargas está de volta, Mas ainda era a porém dessa Constituição vez ele foi eleito. dos Nesse Estados seu Unidos segundo do governo Brasil. foi criado a Petrobras e a Vale do Rio Doce. Devido a vários motivos, Getúlio Vargas Aqui acaba também tem cometendo uma empresa suicídio em brasileira, 54 no Vale. Palácio do Catete. Outro presidente Vale. que se destacou nessa época foi o Juscelino Kubitschek, que veio com a proposta de rápido avanço do Brasil. Foi em seu governo que a capital Brasília foi inaugurada, além de uma bela dívida externa. Nos anos 60, todos tinham medo da fome, quer dizer, que o comunismo fosse implantado no Brasil. E as pessoas meio que achavam que Gostei isso da ironia poderia aí. acontecer no governo de João Goulart. Então veio a intervenção militar, que ficaria no governo por apenas alguns meses, até que as coisas se estabilizassem. Bem, mas eles ficaram no poder por 20 anos. Essa foi uma época de extremos no Brasil. Muitos gostavam do governo dos militares, enquanto outros odiavam. Normal. E bom, essas discussões acontecem até hoje. Na época dos militares, a economia do Brasil cresceu muito, mas também houve um aumento na dívida. Eixe. Depois de muito tempo, os militares foram aos poucos devolvendo o poder, e o Brasil voltou novamente a ser uma democracia. Então temos a Nova República, que vai de 1985 até os dias atuais. Foi elaborada uma nova Constituição, conhecida como Constituição de 88, e desde então o Brasil teve mais um monte de presidentes, 2 impeachments, escândalos, manifestações, o de sempre. Hoje, o Brasil é a 9ª economia mundial Com Lula em aí. PIB bruto, logo à frente do Canadá e atrás da Itália. Porém, considerando que o Brasil tem mais ou menos 210 milhões de pessoas, esses números são desanimadores. Em PIB per capita, estamos na posição 68. E sim, o PIB do Brasil teve uma queda gigantesca nos últimos anos. Infelizmente. Esse foi o vídeo, pessoal. E sim, é aquela história aí que muitos até hoje ainda preferem que o Brasil voltasse a ser império. Até inclusive nesse comentário eu já espero comentários do tipo: destruíram o império, agora a coisa, acate com as consequências. Mas eu não sabia que o Brasil também já tinha um governo ditador, não sabia disso. E gostei também da ironia dele, porque eu também sou contra comunismo. Quando ele disse coisa, o Brasil por pouco sofreu fome. Depois ele diz comunismo. Tipo, por pouco o Brasil poderia ser um país comunista. E eu também não concordo muito com o comunismo. Temos ideias contraditórias. E também não sou ninguém, mas sou alguém. Mas isso, meu pessoal, deixem like, se inscrevam. E aqui embaixo estarão minhas redes sociais. E outra coisa também que no vídeo falaram, mas de uma forma resumida, chegou um tempo onde a economia de Portugal caiu. Portugal veio a perder vários centros comerciais. Daí foi onde Portugal decidiu, ou melhor, se atraiu pelo solo brasileiro, que é um solo fértil. E me disseram também, até quando eu estava a reagir à agricultura do Brasil, que o Brasil planta somente 5% ou 15% somente do seu território, mas mesmo assim é o segundo maior produtor de alimentos. E sim, Portugal se atraiu pelo solo. Foi aí onde Portugal decidiu fazer plantações de cana-de-açúcar lá no Brasil. E quem trabalhava lá eram os escravos vindos da África. Daí mandavam tudo para Portugal para fortalecer ou reerguer a economia portuguesa. Esse foi o vídeo, espero que vocês gostem. Se gostaram, deixem like, se inscrevam. Até o próximo vídeo. Aqui embaixo tem as minhas redes sociais. Tamo juntos.